meu nome é Eric Polese, sou da turma 92 do Colégio Marista Osário e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Jogos Inocentes Jogos. Ele foi escrito pelo Ricardo Gomes e publicado pela editora FTD. Esse livro originalmente era em espanhol e foi traduzido para o português pelo Adalberto Miller. Bom, no livro é contada a história de Sebastião, um menino de 17 anos que mora na periferia de Madrid, na Espanha, com sua mãe. Sebastian é muito bom nos videogames e um dos fatores que influenciou nisso foi a questão do pai dele ter matriculado ele numas aulas de datilografia quando ele era pequenininho para treinar os dedos, porque segundo o pai dele, ele ia se tornar um grande pianista. O Sebastian é chamado no videogame de assassino por conta do estilo de jogo que ele tem, e só que na vida real basicamente ninguém conhece sobre esse lado do Sebastian, esse lado de videogames, porque ele acha que se ele contasse para as pessoas que ele joga videogames e ganha dinheiro com isso, ninguém ia gostar dele. Ele se considera um animal raro, porque ele não tem celular, ele não tem muitos amigos e é muito difícil ele conversar com alguém. É escrito em primeira pessoa e isso faz com que o leitor se prenda muito mais à história, porque parece que o Sebastian está contando a história para quem está lendo, pro leitor. A história do Sebastian vem uma história de mais dois personagens, que é a do Hazrat Banaras, que é um muçulmano, e do Mosquito, ou Martin John North, que é um cabo do exército norte-americano. Durante todo o livro, essas histórias se entrelaçam e vão uma cruzando o caminho da outra. Quando eu comecei a ler o livro, foi bem confuso essa questão de ter três histórias ao mesmo tempo, eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas no decorrer da leitura eu fui me prendendo na história e começando a ver que aquilo tudo fazia muito mais sentido. A questão de ter três narrativas ao mesmo tempo eu achei bem interessante, porque o escritor conseguiu, ao mesmo tempo que ele contava uma, ele conseguia interligar a outra no final do capítulo. Isso fazia a história ter muito mais sentido. As minhas partes preferidas do livro era quando o Sebastian estava testando os jogos, porque qualquer coisa que ele fazia tinha muito detalhe. E isso, na minha opinião, foi muito legal. Quando ele estava testando os drones, falava, por exemplo, o que aparecia no painel dele, quantos metros ele estava, o que estava acontecendo, e tudo aquilo simultaneamente foi bem interessante. As partes mais dramáticas do livro, por assim dizer, como a questão da irmã do Sebastian ter morrido, ou o pai ter se separado da mãe dele, também foram muito bem esclarecidas durante o livro. Tu não consegue entender muito no começo o que está acontecendo, mas depois, no final, ele explica tudo e tudo fica mais claro. Principalmente com a questão da irmã, porque no começo do livro não cita nada da irmã, aí na metade fala que a irmã morreu, e no final ele fala que teve a questão do cérebro dela ter parado e o pai querer levar um cadáver, assim como eu tinha dito, para casa e a mãe não queria, então foi tudo se esclarecendo durante a história. Quando eu cheguei na parte que eu descobri que o Sebastian não só testava os drones, mas sim pilotava drones reais para fazer missões para o exército norte-americano sem saber, sendo um civil, foi bem intrigante, porque eu não esperava aquilo acontecer. Eu acho que o autor deveria ter aberto mais espaço para os amigos do Sebastian, porque o livro ficou muito focalizado na questão dos problemas dele, dos problemas da mãe dele com o pai e com a irmã, e eu não vi muito questão com o Sebastian com os amigos. Óbvio, teve a Patrícia que apareceu bastante no final, mas ela foi a parte que mais apareceu. Eu acho que os amigos deveriam ter aparecido mais durante o livro. Eu acho que a história do Hazard também deveria aparecer um pouco mais. Apareceu mais a questão do mosquito, mas o Hazard não foi... A amplitude dele no livro não foi muito grande, porque... Óbvio, teve aquela questão lá dos ataques, aí teve toda a visão dele, mas dos anciões, mas eu acho que ele deveria ter aparecido um pouco mais também, ter aberto um pouco mais espaço para ele. Então, para concluir, eu acho que os Jogos Inocentes Jogos foi um livro bom, até. Teve aquela reviravolta. O Sebastian pilotar drones que são verdadeiros e não somente jogos. E o fato dele não saber disso até o final do livro me incomodou bastante. No final do livro eu acho que ele deveria saber que ele estava fazendo aquilo. E isso teria deixado o livro com um pouco mais de história para contar. Então eu acho que foi isso. Obrigado pelo tempo. Tchau.